Caros irmãos em Cristo, salve Maria! Essa é a nossa terceira aula do Catecismo das Falsas Aparições de Nossa Senhora. E iremos tratar dos capítulos 65, 66 e 67 do Catecismo da Santa Igreja sobre aparições e revelações. Nosso objetivo é trazer a você a doutrina católica dos santos, papas e doutores da Igreja, que estudaram e definiram os critérios e normas para o discernimento de uma aparição verdadeira ou falsa. Deixo claro que é discernir, ou seja, separar o que é de acordo com a doutrina ou não. Nosso objetivo não é passar à frente do juízo que só a Santa Igreja Católica pode fazer. A avaliação de uma aparição é um processo rigoroso realizado pela Igreja Católica, envolvendo critérios teológicos, psicológicos e morais de quem alega receber uma aparição de Nossa Senhora. Isso precisa ficar claro, pois a resposta está nos artigos do Catecismo da Santa Igreja Católica. Vamos analisar um por um esses artigos para deixar claro o ensinamento da Santa Igreja. O catecismo é a palavra da Igreja, é a dogmatização dos assuntos ali ensinados. Não é questão mais de interpretação. O artigo 65 diz o seguinte: muitas vezes, de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Ou seja, antigamente, Deus falou pelos profetas, homens escolhidos para transmitir a palavra de Deus. E aí continua o artigo 65. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. É a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Nele o Pai disse tudo, não haverá outra palavra além dessa. Então aqui pode surgir uma dúvida: se Deus falou tudo, por que ele permite ou mesmo manda Nossa Senhora vir transmitir uma mensagem aos homens? Isso é muito simples de compreendermos, porque do alto da cruz, Nosso Senhor nos deu a sua Mãe Santíssima como nossa mãe. E ela vem justamente como mãe bondosa, de misericórdia, como uma mãe que, ao ver seu filho indo para o caminho errado, a mãe conversa, orienta, às vezes repreende, e no fim, se não é ouvida, ela chora. Eu apelo às senhoras que estão assistindo a esse vídeo aula para me confirmar, não é assim que uma mãe age? Ela orienta, ela conforta, ela pede, até repreende. E no fim, vendo seu filho indo na direção oposta por ela indicada, ela chora. Então Nossa Senhora vem como mãe, mãe de todos nós, mãe de misericórdia, mãe bondosa e amorosa. Mas ela não vem transmitir uma nova palavra. Ela vem simplesmente reforçar o que o seu filho, o Verbo de Deus, o Filho de Deus feito homem, transmitiu. No Catecismo, no artigo 65 que estamos lendo, a Santa Igreja coloca um exemplo de São João da Cruz, que diz o seguinte: São João da Cruz, após tantos outros exprimir de modo luminoso, ao comentar Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ao dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse, parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. Então Deus já deu tudo para nós, que é o seu Filho encarnado. Ou seja, ele, nosso Jesus Cristo,
para nos transmitir a sua palavra e também para carregar em suas costas os nossos pecados. Por isso, nos deu tudo. Continua São João da Cruz. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. E por mais que nós ouçamos nas falsas aparições, profecias, mensagens apocalípticas sobre o fim do mundo que nenhum ser humano conhece, e nós podemos dizer que Nossa Senhora também não. Então, na verdade, trata-se de novidades. Estão criando uma novidade, e isso está expresso. Ninguém pode mais consultar a Deus ou qualquer outro ser em busca de novidades, porque tudo já nos foi revelado. O futuro pertence a Deus, como diz a Escritura. O artigo 66 continua no mesmo tom. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é preciso enfatizar: não haverá outra revelação pública, mas Deus permite a revelação privada para o nosso bem, por misericórdia. Agora, cabe nós discernirmos junto com a igreja. Então, nós não podemos, aqui fica claro, nós não podemos aderir a uma aparição, a uma revelação, cuja posição a igreja não definiu, se ela é verdadeira ou não. E esse verdadeiro ou não significa se ela está de acordo com a doutrina revelada por Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, a nossa adesão profunda, a nossa adesão convicta só pode ser dada após o pronunciamento da Santa Igreja, do magistério da Igreja. Após esse discernimento, o povo de Deus pode sim aderir a ela. Aí continua o capítulo 66. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, isso é muito importante, a revelação está completa, ainda não está plenamente explicitada e está reservado à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Então, a revelação está concluída, mas cabe realmente aprender totalmente o seu significado. E isso cabe à igreja. Hoje, o que é comum, qualquer cristão católico lê a Bíblia, mas não nos cabe interpretar, darmos a nossa interpretação. A interpretação cabe à igreja. Então isso é muito importante que nós tenhamos consciência disso, porque há diversas interpretações erradas, conflitantes com o magistério da igreja. E muitas vezes, em nossos dias, falta um zelo pela boa doutrina de certos pastores que deixa esta confusão chegar a um tal ápice que muitos se afastam da verdadeira igreja, inconscientemente. E no caso das falsas aparições, isso é escandaloso. Como as pessoas vão aderindo a um falso vidente com a sua visão, com a sua interpretação da revelação e também da revelação privada e também da revelação oficial da palavra de Deus. O capítulo 67 fala explicitamente da revelação privada. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Então, é muito importante compreendermos o que é o depósito da fé. O depósito da fé é a tradição e a verdade revelada por Deus através de nosso Jesus Cristo. Cristo é a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia,
o registro da palavra de Deus. Então, na Bíblia, na Sagrada Escritura, está a palavra de Deus. Então, nós precisamos refletir mais cautelosamente sobre a nossa adesão à revelação privada, se não estamos deixando de lado a revelação pública de Deus, por nosso Jesus Cristo, através do nosso Jesus Cristo, ou se mesmo estamos aderindo a uma falsa revelação que é totalmente contrária à revelação de Deus. A revelação de Deus, através de Cristo, terminou com a morte do último apóstolo. Então, enfatizo mais uma vez, se há e quando há aparições de Nossa Senhora com mensagens, é um ato de misericórdia de Deus, mandando a sua mãe, ou ela, quiçá, pediu a Deus, Nosso Senhor, para vir alertar seus filhos, nós, seus filhos, por causa das nossas atitudes. Então, é uma misericórdia de Deus. Mas somente podemos aderir a essas mensagens com a força do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa fé, depois que a igreja discernir e nos mostrar que elas são realmente vindas de Deus. O depósito da fé são as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. E quem é a depositária, desse conteúdo da nossa fé? É a Santa Igreja. Só ela tem a ordem do próprio Cristo para pregá-la. Aí continua. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la, mas plenamente numa determinada época da história. E aqui já fica enunciado um episódio do nosso curso, que é o objetivo da aparição de Nossa Senhora. Porque aqui fica claro, Nossa Senhora vem com um objetivo, ou seja, de uma aparição, uma mensagem, um alerta, para uma determinada época. Portanto, Nossa Senhora não vem em vão. Então, quando nós vemos as supostas aparições, e hoje, claramente, falsas aparições, que perduram por décadas, isso já é uma primícia de nós analisarmos se são realmente verdadeiras. Porque se Nossa Senhora aparece por décadas, ela já se perdeu o objetivo da aparição. E principalmente se perdeu a razão da sua mensagem, porque já não é mais para uma determinada época, como sempre foi as aparições de Nossa Senhora, para combater, para nos mostrar os erros de uma época específica. E aí ela distribui a sua misericórdia, ela promove uma nova devoção, uma nova prática para redimir, para reparar o mal daquela época. Então, uma aparição ou aparições que perduram por décadas, elas já não estão atendendo isso que a igreja está nos ensinando no catecismo, que ela aparece com um objetivo concreto e para uma época determinada. E assim, guiados pelo magistério da igreja, ensina o catecismo. O sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à igreja. Então aqui temos dois pontos a analisar. Um apelo à igreja, porque só a igreja pode interpretar, discernir e ensinar o que quer Nossa Senhora com a sua mensagem, a sua revelação, ou revelação dos santos. E esse discernir não é meu, como eu estou dizendo aqui, o nosso papel aqui, o nosso objetivo aqui não é discernir, não é passar à frente do juiz da igreja sobre essas alegadas aparições, falsas aparições, que tanto mal têm causado às almas. Não é. Porque nós estamos fazendo justamente aqui um discernimento à luz do que a igreja já nos orientou, já nos ensinou. E é sempre seguindo, obedientes ao magistério da igreja, que nós vamos discernir se é verdadeira ou não uma aparição de Nossa Senhora quando ela ocorrer.
Então, continua o artigo 67. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo, que é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Então, nós temos casos no Brasil mesmo, Jacareí, Vale da Imaculada, tem um dito padre, hoje padre da Igreja Russa, lá do Nordeste, e tantos outros casos que viraram seitas. Por quê? Porque não aceitam o discernimento e o ensinamento da Santa Igreja. Principalmente está esse ensinamento aqui, nesses artigos do Catecismo da Santa Igreja Católica, que nós estamos aqui trazendo para nos dar a luz para discernirmos tais fenômenos contemporâneos. Então, somente podemos aderir totalmente a uma aparição e sua mensagem após o magistério da Igreja dar, o seu aval. Só a Igreja, somente o seu magistério é quem pode balizar, avaliar e ser realmente a palavra definitiva sobre uma aparição. Justamente o artigo 67 do Catecismo da Santa Igreja termina falando de seitas fundadas sobre tais revelações. Então precisamos ver aqui, dar um primeiro enunciado do que é uma falsa aparição. Ou seja, é uma falsa alegação de uma pessoa que diz receber aparições de Nossa Senhora, mas cujas reivindicações não são autênticas, ou seja, está contra a doutrina católica. Essas falsas aparições podem surgir por diversos motivos, incluindo engano, busca de atenção, ganho financeiro ou influência, que nós estamos vendo hoje. Um falso vidente pode distorcer ou fabricar mensagens, desviando os fiéis, causando confusão e divisão dentro da igreja. E ao nos deparar com a notícia que Nossa Senhora está aparecendo, ou ouvir de alguém que ela mesma está recebendo aparições de Nossa Senhora, devemos observar de imediato os seguintes critérios que a igreja determina. Conformidade com a doutrina da igreja. As mensagens devem estar em plena concordância com a fé e a moral católica. Frutos espirituais positivos. As aparições devem levar uma verdadeira conversão, oração e penitência e caridade. Mas não confundamos com a falsa oração, a falsa piedade, a falsa caridade. Essa as pessoas só visam bens pessoais ou graças particulares. Como nós vimos, uma aparição de Nossa Senhora vem, ou revelação de santo vem, para combater, nos alertar sobre um mal específico de uma época. E o objetivo final sempre é desagravar a Deus, nos levar ao conhecimento da vontade de Deus, nos aproximar de Deus e nosso Jesus Cristo. Então, é uma falsa piedade, é uma falsa caridade quando se vai atrás de uma suposta aparição pensando só nas suas necessidades, mesmo que espirituais. Por quê? Tudo para a maior glória de Deus, é que nos ensina o Evangelho. E outro ponto fundamental é a credibilidade de quem recebe a aparição. O vidente deve ser uma pessoa de integridade moral, psicológica e uma pessoa virtuosa, em vias de santidade. Porque não podemos aceitar um vidente que recebe aparições, mais de uma, e hoje, aqueles que alegam receber por décadas, não serem santos vivos, eles mesmos praticando, eles mesmos operando milagres. Não há como um vidente receber a aparição de Nossa Senhora 1, 2, 3 vezes, até por semana, e não ter sido ele o primeiro fruto dessa aparição. Ser santo vivo, para ser exemplos para nós. E o último item, hoje escancaradamente contraditado. As aparições não devem ser uma fonte de lucro ou vantagem pessoal para o vidente. Então, as aparições
atuais em curso, falsas aparições, todas elas têm em comum o ganho pessoal dos videntes. Associações são fundadas, projeção pessoal em nome da aparição, ganhos financeiros exorbitantes em função da aparição. Então, isso é totalmente negativo e é um dos pontos fundamentais para nos mostrar que não há aparição. Essas aparições podem incluir curas, fenômenos naturais inexplicáveis ou outros sinais divinos. Então, se uma aparição não tem esses fenômenos, e esses fenômenos têm que ser visto, compreendido, por um conjunto de pessoas que ou está no local ou são afetados por ela. Não pode ser algo, como dizem por aí, que o sinal foi dado somente ao vidente. Somente ao vidente não é um sinal. O sinal é para que todos compreendam. E, por fim, o bispo da diocese, onde acontece uma presumível aparição, é quem deve proceder com as primeiras investigações do fato e conceder ou não as devidas autorizações para atividades religiosas no local. Não acontecendo isso, é uma prevaricação e, se perdurar, é uma omissão da Igreja. Caros amigos, em Cristo, na próxima aula, falaremos mais sobre os critérios da Igreja para interpretar, para discernir sobre uma aparição de Nossa Senhora. Aproveito para convidar a todos a serem membros do canal Eco Fidelíssimo para ter acesso ao curso Catecismo contra a Falsa Aparição completo. Se você não quiser ser membro, faça uma contribuição única de R$30 para nos ajudar a produzir conteúdo como esse e receberá o link para todas as aulas.